Persistir. Segundo o dicionário, o livro das definições, essa palavra significa demonstrar constância, insistência, perseverar. Tem certas coisas na vida que exigem persistência. Concluir uma faculdade, fazer uma dieta, ler livros. Sim, ler livros. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 4,13 que devemos persistir em ler. Você sabe por quê? Porque ler exercita o seu cérebro, estimula o seu raciocínio, sua memória e a sua capacidade de aprendizado. Quem tem o hábito de ler escreve bem e interpreta melhor o que outros escrevem. A leitura de bons livros amplia o nosso conhecimento, desenvolve a nossa imaginação e diminui o nosso estresse. Tem coisa melhor do que ler um livro enquanto se toma uma xícara de café? Porém, mais importante que tudo isso, a Bíblia nos diz para lermos livros inspirados, pois eles nos aproximam de Deus, nos ajudam a compreender a sua palavra, que também é um livro, e nos capacita a sermos cada dia mais úteis ao Senhor e ao nosso próximo. Apesar de tudo isso, ler exige dedicação. A vida corrida e as distrações do mundo digital muitas vezes tiram o nosso foco daquilo que realmente é importante, profundo e enriquecedor. É preciso perseverar. Leia um livro e depois outro e outro. Você só tem a ganhar. A cada página, ao mesmo tempo em que exercita sua mente, você alimenta a sua alma. A CPAD se compromete a te ajudar nesse desafio, publicando obras que certamente serão fontes de bênçãos para a sua vida. Por isso, ela faz questão de te lembrar essas palavras sagradas. Persiste em ler. Uma campanha CPAD. Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito. É o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime,
Paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos do Momento EBD, e estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, mais uma vez juntinhos para aprender da palavra maravilhosa do Senhor. Sou o pastor Elvis, da Primeira Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Nossa igreja fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E como sempre digo, será um prazer muito grande ter você aqui conosco. Este é o programa da Escola Bíblica Dominical, que toda terça-feira nós apresentamos. Toda terça a gente apresenta a lição que será ministrada no próximo domingo, como hoje, terça-feira, 17 de janeiro, estaremos estudando a lição que será ministrada no dia 22, próximo domingo. Então, será uma bênção e temos um título muito importante e interessante, o Ministério Avivado de Jesus, uma lição preciosa. Também, pastor Mário, conosco está, pastor. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, orando a Deus para que Ele nos ilumine e que tenhamos uma excelente programação. Maravilha, queridos. Vamos orar neste momento e a gente assim dá início ao estudo deste dia, né, no início dessa tarde. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial. Louvado Senhor, seja nós te Deus. agradecemos por Aleluia. estar aqui reunidos em Teu nome para aprender mais um pouquinho da Tua palavra. Estaremos estudando a 4ª lição dessa revista tão maravilhosa. Senhor, nos ajuda, tenha misericórdia de nós. Meu Deus, que Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração e que isso seja proveitoso para todos que forem alcançados por este estudo, cada professor, cada aluno, e a Tua igreja seja abençoada através do poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, só vou recapitular aqui, né? Nós estamos estudando a revista Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É a primeira revista, né, do ano de 2023, porque é o primeiro trimestre, e já estamos na lição de número 4. E hoje a lição nos traz como tema, como título, o Ministério Avivado de Jesus. Nossa escola dominical aqui na igreja, sempre presencial, é aos domingos, 8h30 da manhã. Tá? Você pode vir, tem classe para todas as idades, várias classes de crianças, outras de adolescentes e jovens, outras de adultos, cada uma com seu professor, e é uma bênção a nossa escola dominical, e graças a Deus. E você será muito bem-vindo, matricule-se na escola dominical, será uma bênção, é uma grande oportunidade de aprendizado. Tá? Vamos lá então, a lição de número 4, que será ministrada dia 22 de janeiro de 2023, traz, como eu disse, o tema o Ministério Avivado de Jesus e tem o textuário em Lucas capítulo 4, versículo 14, e nos diz bem assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática nos fala o alcance espiritual da vida de um crente avivado, revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Que coisa linda. A leitura bíblica em classe, irmãos, está em Lucas capítulo 4 e dos versículos 14 até o 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro,
e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Esta é a leitura bíblica em classe nesta lição. Queridos irmãos, hoje nessa lição nós vamos estudar, neste próximo domingo, que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne para salvar, para nos aproximar novamente do Pai. Sem Jesus, a humanidade estaria totalmente perdida. Isso é uma coisa, maravilhosa. O ministério dele que se iniciou, cheio de milagres, de prodígios, de maravilhas, enfim, Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus curou enfermos, Jesus libertou oprimidos, pelo inimigo. Sua fama percorreu. E por que isso tudo? Porque ele era cheio do Espírito Santo, virtude do Espírito Santo. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje, o ministério avivado de Jesus, cheio do Espírito Santo. Então nós temos 3 objetivos aqui: apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. Terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Que coisa linda. Muito, muito bom. A introdução desta lição nos fala: Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. E isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo, Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Essa é a introdução. O ministério do Senhor Jesus Cristo foi o mais poderoso e fecundo de todos os ministérios pessoais em todos os tempos. Foram 3 anos e 6 meses de uma profusão de milagres, sinais, prodígios, maravilhas e um ensinamento sobrenatural. Pois, afinal de contas, ele era e é o mestre de todos os mestres. Agora, imaginem que seminário foi e se tornou para aqueles 12 discípulos que com ele aprendeu. Hoje, os teólogos precisam passarem por seminários, estudarem, e ali eles se graduam, tornam-se doutores, mestres, etc., na teologia. Agora, vejam com quem aqueles discípulos aprenderam. Com o maior e melhor professor de toda a história e de todos os tempos. Foram 3 anos e 6 meses de um profundo e maravilhoso ministério e seminário. Ministério de Jesus e seminário para aqueles discípulos que depois tornaram-se apóstolos e que prosseguiram a nos enviar da parte de Deus os maravilhosos ensinos de Jesus. E é o que nós estudaremos nesta lição. O ministério avivado do Senhor Jesus, que veio para revolucionar o mundo, a pedagogia, as almas, enfim. Ele veio para transformar, trazer luz às trevas, trazer vida sobre aqueles que estavam em morte total. Em suma, ele veio realmente para transformar e fazer algo maravilhoso. Então, certamente, temos muito a aprender nesta lição. Então, queridos, nós vamos entrar propriamente dito agora sim na lição, destacando o primeiro ponto, que é Jesus e a pessoa do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo,
com Jesus ou em Jesus, isso é muito importante. No nascimento dele, no batismo, na tentação, por toda a sua trajetória, Jesus sempre foi revestido de poder e sempre teve o Espírito Santo. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Está em Lucas 1,35. Aqui nós vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sob a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel, o Deus conosco. Isso significa Deus conosco, que se fez homem e habitou entre nós, João 1,14. Mas não somente isso, e no batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho, Jesus, saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. E na tentação? Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus 4:1. Ali, experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia, está escrito. Assim fica claro que o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatório. O que observamos nisto tudo, amados, é o lado sobrenatural de todas estas coisas que aconteceram na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Veja que na leitura que foi feita naquela sinagoga, em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 13, que está na nossa lição aqui como texto base, veja que após ele acabar de ler, ele disse: as escrituras estão se cumprindo hoje aos vossos ouvidos. Mas o que é que estava lá? O Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu para curar os enfermos, dar vista aos cegos, trazer o ano aceitável do Senhor e etc. Então veja que Jesus, ele não estava sozinho, porque agora ele era um ser limitado. Esse Deus eterno agora se faz um homem limitado, finito, com tempo previamente estabelecido para nascer, crescer e morrer. Uma vida que durou 33 anos. Então ele estava em carne. Ele se fez carne. E sendo carne e homem, ele agora era limitado. E precisava também, para exercer o seu sobrenatural ministério, também de uma presença sobrenatural que era Espírito Santo. E você vê o Espírito Santo já atuando no nascimento dele. Quando ele, com a sua virtude, vem sobre Maria, ele, Espírito Santo, que me refiro, e Maria gera, sendo virgem, sem nenhum contato sexual, ele é gerado ali, o Filho de Deus. E aquele nascimento sobrenatural e virginal já era a principal prova daquele ser que vinha ao mundo como diferente, com uma finalidade específica. E durante o seu crescimento, ali estava Jesus, com o Espírito Santo por companhia. E no ato do batismo, aos 30 anos, ao sair das águas, o profeta João Batista vê o Espírito Santo vindo sobre ele
em forma corpórea de uma pomba, e ali se vê a Trindade unida, não é? Ali estava Jesus saindo das águas, o Espírito Santo pousando em seus ombros e a voz que ecoou das alturas: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 3, de 15 em diante. Em seguida, ele é conduzido para o deserto para ser tentado. Mas veja, quem é que o conduziu para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo não o deixou um só momento, principalmente que sabia que as investidas do terrível Satanás não seria fácil, não é? E ali, pelo Espírito Santo, Jesus graça teve para resistir ao diabo nas suas 3 tentativas, todas elas frustradas, e Jesus foi vitorioso, porque o Espírito Santo com ele estava. Dali saindo, então foi até Nazaré, onde ali, naquela região, começa o seu ministério poderoso e fecundo. Tudo isso porque o Espírito Santo estava com ele. Isso me faz lembrar muito quando da criação, quando Deus criou os céus e a terra, não é? E que a palavra haja se fez permanente, era Jesus presente, mas está escrito lá no Gênesis que, enquanto isso acontecia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então veja, o Espírito Santo ali junto no ato da criação, o Espírito Santo na vida dos reis, patriarcas e profetas, e agora de maneira toda especial na vida de Jesus, desde a sua fecundação, da sua geração, passando pelo nascimento, crescimento, batismo, no exercício pleno do ministério, na sua morte e também ressurreição. O Espírito Santo em tudo atuou, com ele esteve até a sua subida aos céus. Veja como é imprescindível a presença desse Espírito Santo na minha e na tua vida, e na de Jesus não foi diferente. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno depois de voltar do Monte da Tentação no deserto da Judéia pela Galiléia. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus, como está em Salmo 34:18. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Apregoou liberdade aos cativos, aos que estão sujeitos à escravidão do pecado. Deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Observamos aqui então que foi debaixo da unção do Espírito Santo que tudo isso Deus fez em Jesus Cristo. Ele próprio leu aqui, a profecia do messiânico, do profeta messiânico Isaías. O Espírito do Senhor veio sobre mim. Então ele admitiu que estava debaixo da unção do Espírito quando ele disse que aquela profecia tinha o seu cumprimento. E o apóstolo Pedro, em sua pregação, ele disse que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, virtude e poder, o qual andou fazendo o bem, desfazendo todas as obras do diabo. Que coisa linda, não é verdade? Jesus desfez as obras do diabo, libertando as almas oprimidas que estavam em suas mãos. Quantos espíritos imundos Jesus expulsou, não é? Lembramos-nos agora daquele gadareno que tinha uma legião nele, e uma legião era muito mais de 6.000 demônios.
Lembramos de Maria Madalena, que Jesus expulsou dela 7 demônios e muitas vidas oprimidas com espíritos imundos eram libertas pelo poder da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto sem falar das enfermidades, paralíticos que andavam, cegos que enxergavam, mudos, surdos que falavam e ouviam. Enfim, basta ler os evangelhos para ver. E o apóstolo João chegou a dizer que se fosse registrar tudo em livros, não haveria quantidade suficiente para registrar tantos e tantos milagres, porque aqui na Bíblia apenas estão registrados alguns. Porque era muito comum você ler nos evangelhos que quando aqueles enfermos ali apareciam, aos montes, às multidões, é normal dizer, e Jesus os curava a todos. Então imaginem, foram dezenas e dezenas de milhares. Se fosse narrar cada fato, cada feito, realmente não teria quantidade suficiente de livros para o registro. Mas fora tudo isto, as suas mensagens, os seus ensinamentos. Então Jesus exerceu de maneira dupla e poderosa os ministérios da pregação e também dos ensinos, né? Era uma coisa linda, porque uma coisa é só pregar e outra coisa é ensinar, não é? E no meio das pregações, acompanhamentos de sinais e prodígios. E os seus ensinos, então, né? O Sermão do Monte é uma coisa extraordinária. E como disse aqui o comentarista, né? Quebrantado de coração é aquelas pessoas que realmente podem se voltar para Deus. Como eu diria, sair do seu pedestal da arrogância, se humilhar. E o Sermão do Monte já começa, bem-aventurados que são pobres de espíritos, humildes de espírito, porque esses aí, serão feitos filhos de Deus. A arrogância, a riqueza, que é a autossuficiência, ao ponto de se achar que de Deus não se precisa, é isso que possuem o espírito dos ricos. E é por isso que é mais fácil, dizia Jesus, entrar, não é, um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar nos céus. Não é pela sua riqueza, não, mas pelo seu orgulho, pela sua arrogância. E é necessário um quebrantamento de espírito para que a palavra encontre guarida. Mas eu quero dizer muito claro aqui, hein? Há muitos ricos materialmente com seus corações humildes. E há muitos pobres materialmente com seus corações arrogantes. E é sobre isso que temos que entender. No caso, não é a riqueza material que influi, e sim o lado arrogante espiritual de cada um que pode proibir, bloquear a salvação. Mas se a pessoa se humilha e reconhece a sua pequenez, Deus é poderoso para exaltá-lo, transformá-lo, perdoá-lo e salvá-lo. Muito bem, queridos. Esse foi o primeiro ponto da nossa lição, né? Jesus e o Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo em um profundo relacionamento com a terceira pessoa da Trindade. Isso foi maravilhoso, né? O Espírito Santo veio sobre Jesus no seu batismo, né? E é uma coisa linda. E tudo isso que está sendo dito, está sendo falado aqui, não é para ser apenas conhecido de você do que aconteceu com Jesus. Não, isso é referência. A gente precisa contextualizar na nossa vida. Jesus teve sucesso, Jesus foi bem-sucedido, tudo o que aconteceu foi porque ele era avivado, ele era cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, eu e você precisamos ser pessoas avivadas, cheias do Espírito Santo, porque senão nada vai passar de comum, de natural. E nós devemos e precisamos, né, viver o sobrenatural de Deus. E para viver é com o Espírito Santo, é com entrega, né, se entregando a Ele, deixando Ele te usar. Foi isso que aconteceu com Jesus e é isso que precisa acontecer com cada um de nós. É verdade. Jesus e a oração. Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração, né? Temos uma oração lindíssima, a oração do Pai Nosso, aparece em 2 versões nos evangelhos. A primeira é em Mateus, capítulo 6, de 9 a 13, e a segunda é em Lucas, capítulo 11, de 2 a 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte,
Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus. A cada dia está na dependência do Senhor, dá-nos o nosso pão, confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 6, de 5 a 9. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Olha que avivamento. Então, meus queridos e amados irmãos, sem oração não se chega a lugar algum. Sem oração não há avivamento, não há poder da parte de Deus, não há intervenção. E Jesus nos deixou este exemplo, tendo uma vida contínua de oração. Era muito comum, às noites, ele subir aos montes, em meio à solidão, para estar com o Pai. Durante o dia, ele trabalhava no seu ministério público e durante a noite ele ia buscar a face do Senhor, seu Pai, seu Deus. Que coisa linda! Então a intimidade dele com o Pai era muito profunda. Mas ele veio dar sequência àquilo que os seus antecessores já faziam. O profeta Elias, o profeta Eliseu, Samuel e todos eles que realmente tinham um ministério poderoso, todos eles tinham uma vida íntima de oração com Deus. E hoje, irmãos, o que se vê são crentes que oram pouco e querem ter de Deus respostas fortes e objetivas. Gente, ore a Deus, tenham uma vida de oração, porque é aí que está o segredo da vitória. E a oração do Pai Nosso que Jesus nos deixou não somente é para orar com palavras, mas com ações. Ter Deus como nosso Pai, e se Ele é o nosso Pai, a Ele somos submissos. Temos que reverenciar a sua santidade. Temos que nos sujeitar ao seu governo. Reconhecer a nossa dependência diária dele para que ele nos alimente. Reconhecer as nossas fraquezas e pecados para que confessemos a ele todas as nossas culpabilidades. E ao mesmo tempo pedir a ele que nos ensine a perdoar aos nossos ofensores, como ele também perdoou as nossas dívidas. E por fim, reconhecer que dele é o reino, dele é a glória, dele é o poder para todo o sempre. Ou seja, temos que ter uma vida desprovida de quaisquer vaidades, egoísmos e arrogâncias. Temos que ter corações quebrantados, humildes, sabendo que, sem oração, não teremos poder para coisa alguma, para fazermos nada. E a oração é fundamental na evangelização. A oração é fundamental para que a igreja receba de Deus poder, seja avivada e cada crente individualmente tenha condições de servir de testemunhas para o Senhor. Olha o que ele disse, que receberíamos poder para sermos o quê? Testemunhas dele. Mas este poder só nos vem por meio da oração. Onde há muita oração, há muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então a vida de oração de Jesus foi um legado que ele deixou para cada um de nós. Se quisermos termos vitórias como ele teve e chegar ao final como ele chegou, temos que ter uma vida de oração como ele também teve. Muito bem, querido. Só para completar, pois já foi falado aqui, né? Uma vida de oração, o valor de oração.
Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois, mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Então, nós devemos ter, sim, uma vida de oração, pois a oração nos traz avivamento espiritual, sim, como a palavra de Deus nos traz. Uma vida na unção do Espírito. Vamos lá para o outro ponto. Nós temos aqui a unção do Espírito na vida do obreiro e a unção do Espírito na vida do crente. Então, nós vamos falar do obreiro em si e do crente no modo geral. Como unção, nos referimos a uma vida, com unção, nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Então, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor como com mero olhar humano, de maneira graciosa, vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele disse: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Isso significa chamada de Deus, unção de Deus na vida do homem para o qual que Deus chamou para o exercício de um ministério. Então, este obreiro, uma vez chamado por Deus, precisa se dedicar em oração, jejuns, com muitas lágrimas, leitura da palavra de Deus, de bons livros. Ele precisa estar sempre preparado, não somente para o ensino em si, como para a pregação do evangelho, alcançando vidas em cruzadas, nas praças, seja um evangelização em massa, como também no âmbito individual. Cabe ao obreiro saber que ele nada tem, que tudo do alto vem para ele. O próprio Paulo nos ensinou dizendo: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. Então, Paulo, com essas palavras, estava a dizer que ele nada tinha, mas o que ele ensinava era do Senhor que ele recebia. E ele chegou ao ponto de dizer, então: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Veja que Paulo reconhecia que recebeu do Senhor Jesus um ministério e que por conta disto, esse ministério era para ele muito mais importante do que a sua própria vida. Porque ele disse que
nada de precioso ele tinha na sua vida, a não ser o quê? O ministério que Deus lhe deu. Então o obreiro ele tem que ter essa consciência que o seu ministério é mais precioso, é mais importante do que qualquer situação pessoal dele. Daí renúncia, daí aprender a abdicar de uma série de coisas e sempre orando e vigiando para que o sucesso, a vaidade pessoal não lhe suba à cabeça. Ele chegar ao ponto de dizer que ele tudo sabe e tudo pode, quando nada sabe e nada pode. Ele tem que tomar cuidado para que as suas pregações e ensinos não se tornem coisas mecânicas. Ele tem que buscar de Deus a palavra, para que ele tenha a mensagem própria de Deus para o seu rebanho, para as suas ovelhas. Ele não deve confiar em suas experiências pessoais, pelos seus muitos anos de ministério, sabe já o que vai fazer. Nada disso, irmãos, porque a palavra de Deus ela é nova a cada manhã, a mensagem é nova a cada instante, e ele precisa buscar de Deus a palavra. Não é buscar na internet, não, é buscar de Deus, é buscar do trono, para que do trono desça o pão fresco, a água cristalina, a mensagem nova que muda e que transforma e que pode fazer vidas pensarem em seus atos próprios. Isso é maravilhoso. O crente, o obreiro no caso, precisa, a exemplo de Jesus, estar na total dependência do Espírito Santo que o chamou. Finalizando, eu só quero lembrar aquilo que o Espírito Santo disse na igreja de Antioquia, quando eles estavam orando e jejuando. E ali tinha 2 homens na presença de Deus, santos, que buscavam a Deus. Então o Espírito Santo falou de maneira pública: apartai-me a Saulo e a Barnabé para as obras, para a obra que os tenho chamado. E ali, após ouvir a voz do Espírito, eles impuseram as mãos sobre Paulo e Silas, no caso ainda Saulo, né? E os enviaram para a obra de Deus. E então sabemos quem foi muito bem Paulo, né? Sabemos muito bem quem foi Saulo, sabemos muito bem quem foi Barnabé, homens inspirados por Deus, porque viviam na dependência do Espírito Santo. Atos 13, 1 e 2. E a unção do Espírito na vida do crente, né? Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio para apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas, precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mas, para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então, exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no lugar ou no local de trabalho ou em quaisquer esferas da sociedade. Assim, seremos testemunhas poderosas de Jesus sob a unção do Espírito Santo. Essa é a unção na vida do crente. Então observamos aqui, irmãos, que a unção do Espírito Santo, ela se estende até a vida pessoal do crente. No primeiro subponto, estudamos a unção na vida do obreiro, que é uma chamada específica para o ministério. Aqui já vemos a unção na vida do crente. Quando ele busca a Deus, ele recebe de Deus esta unção, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, uma vida transformada. Isto é a verdadeira marca do Espírito, é o selo do Espírito. Lembra-se do que Paulo disse? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. E nessa mesma epístola, capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo, ele disse que nós temos o selo do Espírito Santo e ele se torna o penhor
da nossa herança. Então, quando o crente tem essa unção do Espírito Santo, este selo diferenciado, que não é o batismo com o Espírito Santo, viu, gente? Essa marca aqui, este selo, é o selo da transformação, é o selo do novo nascimento, é a unção plena da salvação de Deus na vida do crente, e ele se torna um ser tão transformado, tão diferenciado, que por onde ele passa, a sua presença transmite paz, alegria, harmonia, esperança, e ele consegue influenciar onde ele está e por onde ele passa. Vem aquela história do profeta Eliseu, que ao entrar na cidade, uma mulher que lhe olhava da janela ao lado do marido disse: ali vem um santo homem de Deus. E Jesus, quando se aproximava do Jordão, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, com diferenciadas, assim, com proporções, não é? Cada crente, ele tem a sua vida própria, a sua luz que brilha, o sal que tempera e que conserva. E todo mundo sabe que aquilo não é comum nele ou dele. Tem algo nele, e esse algo que está nele ou nela se chama Espírito Santo, unção do Espírito na vida do crente, que tudo muda e que tudo se faz novo e acontecer. Então o crente precisa de todas as maneiras também ser um dependente do Espírito Santo. Muito bem, queridos, terminamos a lição deste dia, né? Essa quarta lição, e a conclusão nos fala bem assim: nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviços na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Há um canto novo no meu ser, é a voz do meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Coral de Deus, vamos lá! Cristo, nome sem igual, quentes o conflito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração. Eu já encontrei doce paz e proteção. Salve Jesus! Cristo, nome sem igual. Deixes o conflito de prazer celestial. Senhor Jesus, glórias a teu nome. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, nome sem igual. Deixes o conflito de prazer celestial. Numa nuvem voltará, baixará do céu em luz.
Queridos irmãos, chegamos ao final deste programa, deste momento EBD, onde nós estudamos a lição de número 4, e essa lição será ministrada no próximo domingo. Então, fiquemos em oração para o Espírito Santo falar com cada professor, com cada aluno, e que seja uma bênção para a tua vida. Quero lembrar que hoje à noite, às 19h30, nós teremos o culto de doutrina aqui na igreja, terça-feira, né? Culto de doutrina, às 19h30, e será uma bênção. Na quinta-feira nós teremos o culto Clamando pelo Impossível também, às 19h30. E no próximo domingo, a escola dominical às 8h30 e o grande culto de louvor e adoração ao Senhor à noite, às 18 horas. E que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor fale melhor a cada coração. Querido eterno Deus, bendito Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento especial, por esta lição que foi ministrada. Obrigado, Deus, e pedimos o teu Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Senhor, precisamos do avivamento, precisamos da presença do Espírito Santo para operar maravilhas da mesma forma que Jesus fez. Nós também precisamos. E Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas e nos use, Senhor, cada vez mais, nos use para que possamos proclamar o teu evangelho com autoridade, a autoridade de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Mário. Que o insondável amor de Deus, nosso Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, nosso Deus Filho, e a divina comunhão do Deus Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus em toda a terra espalhado, hoje e sempre. Amém.